Aí, no roteiro aqui, eu tinha colocado nas primeiras falar de desfecho clínico e substituto, e a Uhum. segunda é causalidade e associação. Vamos fazer essa então? Bora Então vamos lá. começar falando dos desfechos, né? É, deixa eu só dar uma introduzida. Como é que eu te apresento? Doutor Marcelo Denaro, ortopedista, especialista em Especialista em joelho joelho e e medicina baseada em evidências? cara que gosta de, se interessou pela medicina baseada em evidência e anda fuçando. Então vamos lá, vamos começar a entrevista com o doutor Marcelo Denaro, ortopedista, cirurgião do joelho e um grande estudioso de medicina baseada em evidências. Foi inclusive através dele que eu tive esse primeiro contato com a medicina baseada em evidências. Foi algo que eu considero disruptivo na minha vida e na minha profissão. Tenho que agradecer a ele, antes de mais nada, né? E também parabenizar pela valentia de estar desbravando aí esse território que eu considero que dentro da ortopedia não é algo muito fácil. Então, muito obrigado por aceitar participar, doutor Marcelo. E vamos lá, vamos direto às perguntas. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: eu acho que é uma coisa conceitual que para mim foi muito importante, é a diferença entre o desfecho clínico e o desfecho substituto. Como que você pode exemplificar isso para a gente, para quem está querendo aprender um pouco mais a respeito disso? Bom, em primeiro lugar, Tomás, queria agradecer muito aí o convite. É um prazer poder falar com você, que é um cara que eu admiro tanto, e tivemos aquele contato inicial lá, e daí para frente nunca mais deixamos de ter um contato, porque a paixão dos dois pelo tema é bem notória, né? E te parabenizar pelo canal, por tudo que você vem fazendo e por difundir tudo isso da maneira que você vem fazendo. E dizer que é um prazer estar aqui falando, porque realmente é um tema que eu adoro falar e que, como você disse, na ortopedia realmente não é muito difundido, mas, na verdade, é uma coisa muito pouco difundida na maioria das especialidades médicas. E ainda que ela seja difundida, muito poucas pessoas têm um contato, ainda que pequeno e superficial, com medicina baseada em evidência. É impressionante como faltam conceitos básicos para as pessoas. Então, conhecer, ainda que de leve, o tema já dá como você disse, né, muda, é disruptivo na nossa profissão. Muda a maneira de enxergar os trabalhos, muda a maneira de ler, muda a facilidade com a qual a gente lê, muda a prioridade que a gente dá para determinados estudos, ou seja, a gente não perde tempo com bobagem, porque a gente sabe que aquilo ali, só de bater o olho nos materiais e métodos, a gente já vê que não faz muito sentido de ler, e por outro lado, outros a gente vê que é muito importante. E a primeira coisa é exatamente essa, né? Antes de conhecer medicina baseada em evidência, eu vivia uma vida onde eu estudava lendo o abstract, depois eu ia talvez ali um pouco na introdução para entender, e a coisa que eu mais pulava disparado era material e método. E eu preferia mais ainda as revisões narrativas, que depois a gente pode até falar sobre isso, achando que era o artigo de revisão, que aquilo era o que realmente tinha de melhor na nossa, nos temas de cada especialidade. Então eu procurava artigos de revisão da JAWS, por exemplo, achando que aquilo era o topo da evidência. E quando eu me deparava com estudos, quer sejam observacionais ou experimentos, eu pulava material e método porque eu achava aquilo extremamente chato e achava que não valia para nada. E aí, beleza, eu ia lá, via os resultados, dava uma olhada nos resultados e olhar a conclusão para ver se, beleza. Então, como aquilo tinha me sido orientado enfim, algum mestre ou algum Eminência, né? orientador, alguma eminência, eu falava, pô, isso aqui é o que tem de melhor e nós vamos ler. E eu sei que a maioria das pessoas ainda faz isso hoje. Eu até gostaria de propor para muitos serviços assim, uma mudança nesse estilo de busca
nas evidências junto com os residentes, em serviços de residência, onde a gente deveria fazer com que eles buscassem as melhores evidências junto com a gente, e não a gente entregar para eles coisas que talvez seja totalmente enviesado e que a gente acha que é a melhor evidência disponível, né? Então, respondendo a sua pergunta, isso é uma das coisas mais importantes e que a maioria das pessoas não tem um conhecimento amplo a respeito. O que é isso? Quando a gente vai analisar um estudo, a gente tem que saber se o que esse estudo está se propondo a desvendar, qual o desfecho que ele está querendo buscar. Se são desfechos clínicos ou se são desfechos substitutos. De forma fácil, o que a gente pode dizer é o seguinte: desfecho clínico é aquilo que de fato interessa para o paciente. Então, assim, vamos dizer, em matérias mais clínicas, seria AVC, internações, morte, tudo isso é muito importante para o paciente. Ele quer saber se ele vai estar vivo ou se ele vai estar morto daqui a 5 anos, ou com qual qualidade de vida, se ele vai, a chance dele ter um AVC ou dele ficar internado. E na ortopedia, talvez a gente não trabalhe tanto com isso, né? Os pacientes não são pacientes que em geral, têm um desfecho dessa magnitude, mas quais seriam os desfechos clínicos, aqueles que de fato importam para os pacientes dentro da ortopedia? Qualidade de vida, função, a pessoa tá vivendo melhor, ela está com, no meu caso, por exemplo, um joelho, ou no seu, uma mão, que está conseguindo ter uma função boa, dor. Sem dor, né? Não tem dor. Talvez internações, se a gente falar principalmente de casos cirúrgicos que talvez demandem mais internações. Então, isso são desfechos clínicos. E o que seriam os desfechos substitutos? Nas matérias clínicas, a gente poderia falar muito de exames, né? Exames de sangue, então um hemograma, às vezes um colesterol, uma glicose, né? A glicemia, né? Ou outros marcadores, por exemplo, enfim, um índice de massa corporal, tudo isso são desfechos. E o que é o desfecho substituto? É aquele que a gente utiliza, eles não são os que, não é o que de fato importa para o paciente, mas são os que a gente utiliza para falar a respeito de desfechos clínicos, que a gente se utiliza para ver se, então pessoas que têm uma glicose mais alterada, têm uma tendência maior a ter um diabetes, que seria, ou vamos dizer, das complicações relacionadas ao diabetes, então maior risco de AVC, maior risco de uma amputação, e isso sim seria um desfecho clínico. E quando muitas vezes em estudo a gente não consegue utilizar os desfechos clínicos e lança a mão dos desfechos substitutos. Na ortopedia, o que se usa muito? Então, usa-se muito, por exemplo, densidade óssea, com estudos que vão falar a respeito, por exemplo, de pacientes com osteopenia ou osteoporose, e vão falar de densidade óssea, ou ganho de massa óssea ou ganho de massa magra, cartilagem, se a cartilagem está melhor ou se a cartilagem está pior. Percebe que isso não é uma coisa que de fato importa para o paciente? Ele não quer saber se a cartilagem dele está melhor ou está pior. Ele quer saber se o joelho dele, se a mão dele, se o ombro dele está melhor ou está pior, se ele está vivendo melhor. E se a cartilagem estiver pior, mas ele estiver melhor, então pouco importa a cartilagem. Embora, boa parte das vezes, a gente infira a condição da cartilagem como algo que possa piorar a vida do paciente. Então, a gente utiliza de um desfecho substituto para inferir um clínico. Só que não é bem assim. Nem sempre as coisas são assim. E a gente sabe que muitas vezes é difícil você fazer estudo científico colocando os desfechos clínicos, porque é difícil de você fazer, demanda mais tempo, é mais caro. Tudo isso acontece, a gente sabe disso. E aí, muitas vezes, lança-se mão de desfecho substituto. Só que a gente também sabe que a indústria, espertamente, utiliza disso, muitas vezes, para conseguir passar coisas como, por exemplo, medicamentos, suplementos ou até procedimentos que você
não tem o desfecho clínico, então você lança a mão do substituto. O problema é qual o nível de importância que a gente tem que dar para um desfecho substituto e para um desfecho clínico. E aí é que vem toda vamos dizer, a, o enigma da coisa, e é onde a gente são coisas básicas e que às vezes a gente esbarra, né? A gente vê uma alteração de cartilagem, uma alteração de densidade óssea, ou uma massa magra diferente, ou outros desfechos clínicos, como alterações radiológicas, por exemplo, muito comum no nosso meio, e aí, através disso, a gente infere que deve se fazer determinado tratamento por causa desses desfechos. E isso é muito perigoso. Eu acho que você citou um exemplo muito interessante, que é o da densitometria óssea, né? E muitas vezes o que a gente observa é que acaba tratando-se o exame, né? A densitometria. E tem muitas outras questões, além daqueles números, que são relevantes para a saúde, para a prevenção de fraturas, né? Que seria o desfecho clínico, né? Posso dizer Clínico, isso? Que a fratura exatamente. e a densidade óssea é mais fácil de mensurar, né? Mais fácil de medir, mas não é o mais importante. Interessante, tem um lugar que eu atendo, não posso citar o nome, em que eu vejo pacientes com 3, 4, 5 densitometrias e todos sedentários, e às vezes não toma sol, tem toda aquelas Tomando seu orientações Resendianato básicas. com vitamina Isso, D e cálcio. isso. E Terrível, né? sedentários, a gente não entende qual que é o sentido de pedir densitometria com tanta, né? E tem mais, né? Os valores que definiram essas referências para a densidade óssea são extremamente arbitrários. Não existe um estudo por trás de peso dos valores de referência. Eles viram que valores muito alterados eram realmente ruins, e aí eles arbitrariamente definiram que um valor mais baixo seria, a partir dali, seria a nota de corte. Então, é muito perigoso. E no caso da densitometria óssea é um bom exemplo, porque você vê que tem vezes que até mesmo coisas que a gente poderia pensar que é um desfecho clínico, como, por exemplo, fraturas, pode às vezes nem ser na densitometria óssea, porque existem muitas fraturas em idoso que são absolutamente assintomáticas. Então, as pessoas têm lá fratura de coluna, não vou dizer no quadril, é óbvio que tem Vertebrais, né? no quadril, sem dúvida, isso é uma coisa bem mais importante, mas na coluna vertebral é extremamente comum a fratura patológica, a fratura por osteopenia, e não dá sintoma nenhum. Então, será que isso é um desfecho clínico? Talvez não seja, porque o que de fato Interessante. importa para esse paciente é se ele vai ter dor ou se a função dele está diminuída. Porque às vezes ele tem lá uma fraturinha por osteopenia, mas e daí? Não É tem parte dor? do processo, não vai ter repercussão, né? Então não tem significado, E não é aí uma entra no que você falou, prioridade, né? né? As pessoas deixam de fazer o básico, que é o quê? Vamos orientar o estilo de vida dessa pessoa, porque se tem uma coisa que vai fazer diferença na densidade óssea do idoso, especialmente, é uma atividade física, especialmente atividade física de resistência. E não, a gente fica lá dando pílula e tentando resolver o problema. E aí vem esse hedonismo todo, né? Que as pessoas também ficam atrás da pílula mágica, né? Sem Uhum. e aí, para o médico é fácil, porque o atendimento é rápido, para o paciente é simples, porque não demanda dele nenhum tipo de esforço, basta tomar aquilo, só que não resolve, muitas das vezes. Né? Facilita, de certa forma, no imediatismo ali, a consulta fica osteopenia, osteoporose, remédio X, remédio Remédio, Y, exame de 2 em 2 anos e e vamos lá, tomar retorno. remédio e vamos embora. E não é bem assim, né? Tem vários outros exemplos também, que é muito meu dia a dia, em relação à fratura do rádio distal, né? Muitas vezes angulações que não são da anatomia natural, elas são totalmente compatíveis com uma vida normal da pessoa, vai ter às vezes uma pequena alteração estética e não vai dar repercussão clínica, né? E, de certa forma, o raio-x, a radiografia, é aquele desfecho substituto, muitas vezes, né? A gente fica querendo tratar a Sim. radiografia, E um assim, cuidado. quando tem muito tempo que eu não estudo, né, por exemplo, coisas relacionadas à mão, e especialmente a fraturas no membro superior, mas depois que eu passei a estudar medicina baseada em evidência,
você vai poder me dizer muito melhor, mas coisas como essa me vêm à cabeça. Então, assim, a gente tinha, a gente tem na nossa residência, na nossa formação, aquela ideia de que, assim, ó, essa angulação acabou, não tem mais jeito, é daí para frente, o tratamento é cirúrgico. E será que esses estudos realmente foram feitos em cima de um mau desfecho clínico de função, de dor nesses pacientes para definir se a angulação realmente é essa? Não, eu não posso te afirmar, mas a gente está usando um desfecho substituto, que é a radiografia, e aí hoje em dia opera-se baseado nisso, né? Quer dizer, é lógico que você tem que ter, e quando a gente fala de especialidade cirúrgica, às vezes é muito mais difícil você fazer estudos muito bons e conduzir tudo, a gente também entende isso, mas também tem que ter esse tipo de ceticismo para a gente ver, poxa, será? Ainda mais se a gente considerar pessoas que às vezes têm um risco cirúrgico muito maior e sabendo das complicações possíveis de uma cirurgia, né? Todas Contextualizar, nós. né, a palavra. É. Então isso é Acho muito que importante. uma coisa que a gente aprende com a medicina baseada em evidência é se permitir a dúvida, né? Se ter esse momento Exatamente. de Não saber que não tem existe uma resposta é, cartesiana matemática, né? aquela coisa, ó, 2 milímetros é conservador, 3 é cirúrgico e não tem Isso. papo. Poxa, Antes né? fosse assim, né? Mas não é bem assim. Vamos para um outro conceito agora, que para mim também foi muito importante, eu estou ainda assimilando. Parece que ele é, de certa forma, até um viés do cérebro do ser humano, né? É a questão da associação com a causalidade, né? E muitos trabalhos, você vai falar melhor que eu, mas a forma que eu compreendo é que muitos trabalhos sugerem uma associação e a gente tende, ou às vezes o próprio trabalho tende a querer formar uma causalidade para isso. Exatamente. Então, assim, na pirâmide das evidências, a famosa pirâmide das evidências, a gente tem lá no topo das evidências o que a gente chama de ensaios clínicos randomizados. O que é isso? O ensaio clínico randomizado é quando você pega dois grupos de pacientes, ou mais, né? Mas vamos falar de dois grupos, em que você vai sortear de maneira aleatória, e aí tem todo também um contexto para definir esse sorteio, a maneira que isso é sorteado, para ver se isso é confiável ou não, mas não vamos entrar nesse mérito de avaliar os riscos desses vieses dos ensaios clínicos randomizados. Então, você vai sortear essas pessoas em dois grupos, de maneira que elas não sabem para que grupo elas estão indo, e de preferência nem você que vai tratar, você também não saiba, isso também é interessante. E a única coisa que vai acabar, ainda principalmente se você tiver um N, né, um número de pacientes grande, a única coisa que vai diferir nos dois grupos é o tratamento que vai ser feito. Então, a intervenção. Num deles você vai fazer o tratamento que você está querendo testar, no outro você faz o tratamento que é o, vamos dizer, o usual, né? Quando você faz isso, quando você separa as pessoas dessa forma randomizada, a randomização, e aí vamos falar de forma prática, para você ver como que medicina baseada em evidência é uma coisa interessante. Não precisa você ficar procurando como é que é isso. Se você vai na tabela 1 de todos os estudos, na tabela 1, você procura na tabela 1, sempre é onde você tem as características dos grupos. É onde você tem que olhar e aí você vai ver se esse grupo foi bem randomizado ou não. Então, como que você sabe se o grupo foi bem randomizado ou não? Se não houver uma diferença estatística entre os dois grupos. Então, o P tem que ser maior do que 0,05 para todas as características. Então, por exemplo, tem magros, tem gordos, tem fumantes, tem sedentários, tem praticantes de atividade física, tem, enfim, tem caras que tem carro vermelho, tem caras que tem carro preto, na mesma proporção. Por quê? Porque você dividiu. Então, a maioria dessas tem pessoas doentes e tem pessoas saudáveis, né, na mesma proporção. Então, quando você faz essa divisão, e isso é absolutamente fundamental para o processo, porque aí quando você vai testar a sua intervenção, você está testando em um grupo homogêneo, em grupos homogêneos. O grupo que está testando com placebo ou com outra intervenção qualquer
esse grupo, ele é absolutamente igual, na maioria das características, ao outro grupo que está sendo testado. E aí sim você consegue, se esse tratamento, se essa intervenção que você colocou, se ela tem um resultado positivo nos desfechos, aí você consegue inferir uma relação de causa. Então, ela causou a melhora desses meus pacientes. Aí você pode sim falar em uma relação de causa e efeito. E agora vamos falar dos estudos observacionais. Quais são os estudos observacionais? São aqueles que a gente chama de estudos epidemiológicos, né? Então, são as coortes, pode ser prospectivas ou retrospectivas, são os estudos de caso-controle, são os estudos transversais. Esses estudos, eles simplesmente não podem estabelecer relação de causa e efeito. Por quê? Porque não houve uma separação de grupo. Você pegou, então, eu vou dar um exemplo aqui clássico, principalmente na área da nutrição, que é uma área que eu estudo muito, e uma, vamos dizer, uma grande controvérsia que existe no mundo atual, que é a tal do consumo de carne, né? De carne vermelha. Então, foi absolutamente vilificado nos últimos anos o consumo de carne vermelha, porque causa diversos desfechos ruins. O que acontece? As pessoas fazem estudos observacionais. Elas pegam um grupo que come carne vermelha e outro grupo que não come carne vermelha e acompanha ao longo do tempo, ou pega retrospectivamente e vê, ó, essas pessoas morreram mais ou tiveram mais câncer, quem comeu carne vermelha e quem não comeu. Então você pode fazer isso de forma prospectiva ou retrospectiva, mas você percebe que a gente não sorteou? O que a gente fez nesse caso? A gente pegou quem comia carne vermelha e quem não comia carne vermelha. E qual que é o grande problema de você inferir uma relação de causa quando você faz um estudo assim? O grande problema é que você, pelo fato de não ter sorteado os grupos, você pegou uma característica aqui, só que junto dela, várias vezes, vem diversas outras características. Então, essas características que vêm junto, a gente chama de fatores de confusão. E isso é absolutamente importante para o processo. Por exemplo, no caso da carne vermelha, tem 50 anos que a gente ouve falar que comer carne vermelha mata. Então, quem são as pessoas que comem carne vermelha? São as mesmas que não praticam atividade física, que fumam, que provavelmente são mais obesas, têm mais doenças relacionadas à síndrome metabólica e obesidade, porque não cuidam da saúde. Estão simplesmente indo em churrasco todo dia, tomando cerveja, provavelmente dirigem até sem cinto de segurança. Só que aí a pessoa morre mais, tem mais desfecho ruim, e nós estamos culpando a carne vermelha. Entende? E a carne vermelha nada mais é do que um marcador de pessoas que têm má saúde, que não estão nem aí, que não ligam para a saúde. E é engraçado porque, assim, tem algumas associações que são... Tem estudos, até o British Medical Journal, ele solta já soltou várias vezes essas coisas, até como forma meio que de gozação, mas em algumas coisas fica fácil a identificação do fator de confusão. O problema é que em outras não fica. Então, existe um que é muito famoso, que eles soltaram, não sei nem se é verdade, mas é um estudo australiano, que fala do consumo de sorvete e ataque de tubarão. Então, assim, quanto mais as pessoas consumiam sorvete, maior era o número de ataques. E a correlação era uma correlação, assim, absolutamente linear, impressionante a correlação. Mais consumo de sorvete, mais ataque de tubarão. Poxa, a gente... Não é possível, a pessoa ficou mais doce, o tubarão vai gostar mais da pessoa mais doce. Então, a gente tem certeza, nesse caso, que nós estamos diante do que a pessoa toma mais sorvete quando? Quando está mais quente. E quando está mais quente, ela entra mais na água. Então ela vai ser mais atacada por tubarão. E qual é o fator de confusão? O sol. Esse é o problema. As pessoas estão com mais calor, entram mais na água, e por entrarem mais na água, ficam mais expostas a serem atacadas por tubarão. E o sorvete não tem nada com isso. Ele é um marcador do sol, do tempo quente. Percebe? Só que aqui é ridículo. E em outras coisas não. E aí a gente fica usando estudos observacionais para inferir relação de causa e efeito. Isso é muito perigoso. A carne pagou um preço muito alto, né? A carne vermelha e a gordura, elas Carne e a foram... gordura, muito, muito. É uma coisa que eu estudo muito, você sabe. Mas aí, para a gente, nós não vamos entrar no
É lógico que isso aqui é uma coisa básica, mas veio um cara chamado Bradford Hill, e o que que ele fez? Ele sabia que causalidade e associação são coisas diferentes, e que estudos observacionais não podem gerar relação de causalidade. Eles são geradores de hipóteses, para que você depois teste num experimento. Mas aí o que que esse cara fez? Ele conseguiu estabelecer critérios, são 9 critérios ao todo, ele conseguiu estabelecer critérios para que você, dentro de um estudo observacional, consiga, se esses critérios forem muito bem seguidos, você consegue estabelecer uma relação de causalidade dentro de um estudo observacional. Ou pelo menos assim, saber que tem muita chance de você estar diante de uma relação causal. Cercando mais, né? Exatamente. O problema é que as pessoas não sabem nada, não utilizam os critérios e quando utilizam, utilizam de maneira errada. Isso é também muito ruim. Muitas vezes a utilização do critério pode ir contra o objetivo principal, né? Que existe, infelizmente, é uma realidade, né, Leonardo? Exatamente. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez. Vamos continuar o próximo capítulo nas próximas entrevistas. Cara, ficou muito bom. Você quer finalizar com as últimas palavras aí? Vou finalizo só. Não, eu que tenho que agradecer mais uma vez, cara. Realmente, assim, é um barato falar disso. Eu sou apaixonado pelo tema. Eu me considero ainda uma formiguinha no meio dessa turma que eu acompanho, que eu considero gigantes, e tento aprender muito sobre isso. Mas eu sei que o pouquinho que eu sei talvez muito para pessoas que nunca se depararam com isso. Assim como eu, há 5 anos atrás, nunca tinha ouvido falar nada disso. Então, isso faz uma diferença danada. A gente falou só de 2 aspectos bem básicos e olha o tamanho da diferença que a gente consegue estabelecer aí. Então, muito obrigado e vamos junto aí. Nós vamos, se Deus quiser, fazer muita coisa aí junto. Um Vamos abraço. lá, vamos